ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Prezados irmãos e minhas irmãs, estamos a começar com o nosso programa de lançamento. Começamos com o nosso programa de lançamento de um projeto que está sendo desenvolvido neste exato momento pelo Gabinete Juvenil do Conselho Islâmico de Moçambique. Este projeto vai rondar em todos os distritos da província de Maputo, inshallah, e como se não bastasse, através do sucesso que vai ter este projeto, vamos transbordar para outras províncias, inshallah. Vamos começar, uma vez que já temos aqui os nossos oradores presentes, participantes. Vamos convidar para Allah subhanahu wa ta'ala derramar suas bênçãos a este programa. Vamos convidar o nosso Qari, o nosso irmão Muhammad Hanif, para abrilhantar-nos com a recitação do Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان
لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. صدق الله. الله أكبر الله أكبر. يا شاء الله. Pois bem, acabamos de escutar uma bela recitação do nosso Qari Muhammad Hanif, Jazakumullahu khairan. Apresentar-me que sou Abdul Kahar Apait e de seguida vamos prosseguir com notas de boas-vindas que serão proferidas do exímio diretor-geral do Gabinete Juvenil do Conselho Islâmico de Moçambique. Antes de entregá-lo o microfone, gostaria de agradecer por esta dádiva, por permitir que esta atividade pudesse se realizar. Jazakumullahu khairan. Tome da palavra e dê a sua intervenção. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Todos os louvores são para Allah, o Senhor dos mundos, o beneficente, o misericordioso, o misericordiador. Paz e bênçãos e saudações endereçamos ao nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Primeiro, dar boas-vindas a todos os irmãos e irmãs que dignaram-se a aceitar o convite deste programa, que é o primeiro de tantos outros que o Gabinete Juvenil irá organizar através deste projeto de um distrito, uma palestra. O nosso principal objetivo é propagar o deen de Allah subhanahu wa ta'ala, fazer com que mais jovens, mais irmãos, mais irmãs tenham aproximação com o deen de Allah subhanahu wa ta'ala, com versículos Al-Quran, com o Hadith, através de diferentes mashaykhs, diferentes ulamás, diferentes escolas, diferentes professores, diferentes ideologias,
e poder reviver o sunnah do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de ensinar e aprender. E esses ajuntamentos não deveriam ser novidade para nós os muçulmanos. Esses ajuntamentos deviam ser a nossa prática diária. E o muçulmano tem que ter a sede de sentar para aprender e poder aprender. E esses fóruns já deviam existir. Eu partilhei esse cartaz num dos grupos, onde um dos jovens reagiu que este programa vem muito tarde, já devia ter acontecido. Realmente, como muçulmanos, com o número de muçulmanos que temos em Moçambique, não faz sentido que nunca alguém tivesse tido em conta que há necessidade de fazermos um projeto dessa envergadura. O nosso sonho é cada distrito deste país ter este projeto lá instalado e os programas acontecerem tanto para homens e mulheres sem distinção e todos os ulamãs puderem abraçar esta causa. Maputo está a ser pontapé de saída através da cidade da Matola, mas o objetivo é todo o país. Já falei com os meus diretores provinciais também para se organizarem nessa perspectiva, para que as outras províncias também comecem com o programa. Dizer que o programa é exclusivamente do Gabinete Juvenil do Conselho Islâmico de Moçambique, proposto pelo nosso departamento de Da'wa. Nós temos vários departamentos de trabalho e um dos departamentos de Da'wa, que a sua área é mesmo a propagação de Din, e eles propuseram-nos esse projeto e a direção aprovou e cá estamos. Esperamos que os outros irmãos de boa vontade que queiram fazer com que este projeto chegue a cada canto deste país, aproximem-se até nós, para que juntos possamos fazer chegar ao Din a cada cidadão, a cada irmão muçulmano, em qualquer canto deste país. Fajazakumullah khaira jazaa. Declaro aberto assim o nosso programa de um distrito, uma palestra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairan. Acabamos de ouvir as lindas palavras, notas de boas-vindas a partir do nosso diretor-geral do Conselho Islâmico, aliás, do Gabinete Juvenil do Conselho Islâmico de Moçambique. Prezados irmãos, minhas irmãs, a história islâmica vem nos ensinando várias temáticas, que dentre elas fala-se de educação e o empoderamento feminino. E é isto que está a nos juntar e a servir de pontapé de saída, ou seja, de partida para este nosso projeto. Na nossa sociedade, ultimamente, fala-se muito do empoderamento feminino. Até fala-se de igualdade de gênero, que a mulher não serve apenas para lavar louça e por lá fora. Então nós vimos a necessidade de compartilhar os conteúdos relacionados a esta temática à luz da religião islâmica, que é a nossa religião, a qual nos guiamos no nosso dia a dia. E para tal, nós convidamos para abrilhantar, dar-nos algumas lições a respeito deste tema, o nosso convidado aqui ao lado, Abu Sabira Zainadine. Peço uma coisa, irmãos e irmãs, prestem muita atenção, porque nós estamos aqui para colher conhecimento e também compartilharmos esse conhecimento. O objetivo é de aprendermos todos nós. Então prestem atenção, quem notar alguma dúvida, quem tiver alguma questão, peço que anote, porque vamos abrir uma sessão de perguntas e respostas. Sheikh Zainadine, Abu Sabira Zainadine, nós estamos perante os nossos irmãos e os irmãos que neste exato momento estão nos assistindo a partir de suas casas
local de trabalho, outros que estejam em viagem neste exato momento. E gostaríamos de saber o que a religião diz em relação à educação e o empoderamento feminino, destacando ou apresentando aqui os fundamentos islâmicos da educação e o empoderamento feminino. O Sheikh Zainadin tem 15 minutos. Você é rigoroso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Respeitadas irmãs, estimados irmãos, antes disso saudamos a presença dos sheikhs aqui em frente. Vamos conversar juntos acerca da abordagem histórica e teológica, fundamentos islâmicos da educação e empoderamento feminino. Este tema talvez cria problema onde não exista problema, porque nós abandonamos um pouco aquilo que é a nossa trajetória, de onde viemos, e queremos assimilar algumas vezes uns caminhos que não pertencem a nós, apoiando-nos em algumas expressões ou em alguns temas, e acabamos nos desviando. Se eu questionasse ou se refletirmos sobre a realidade, o Sol tem a sua trajetória, a Lua tem a sua trajetória. A restante das órbitas também tem as suas trajetórias, estrelas neste caso, tem suas trajetórias. Quando o Sol ou a Lua queira assumir o espaço, o período da outra estrela, naturalmente acontece algo que nós chamamos de eclipse. Há eclipse. Por quê? Porque o Sol quer assumir o período da Lua ou a Lua quer assumir o período do Sol. E na mesma senda, nós como muçulmanos, foram-nos definidas algumas tarefas, alguns caminhos para podermos andar. Quando assumimos alguns períodos e trajetórias que não são nossas ou que não são nossos, automaticamente nós caímos naquilo que é eclipse social, degradação moral, social, religiosa, degradação social, assim sucessivamente. Mas nós queremos falar dos fundamentos islâmicos da educação e empoderamento feminino. Estimados irmãos, como a minha parte é começar pela história, se nós analisarmos desde a criação do ser humano, a mulher foi-lhe colocada um papel importante. Este papel deste empoderamento social que lhe foi atribuída desde os tempos, ela tentou assumir em alguns períodos e descarrilou em alguns períodos e confundiu em outros períodos. O Islã, no seu conceito da submissão a Deus, deu um papel à mulher, um papel de regular, um papel de assumir compromissos para um desenvolvimento social naquilo que nós hoje chamamos de empoderamento. Se olhar na perspectiva religiosa ou como social,
até mesmo na perspectiva de casamento, deu-se como selo do crescimento da mulher, do homem, selo da maturidade do homem. Quando o quê? Quando este homem vive com a mulher. Se tu olhares na criação do mundo, Allah quis que Adão vivesse na terra. Mas embora Adão foi preparado para poder viver na terra, diz que não, espera, tu vais lá quando nós te agraciarmos com a Eva. Esta que será o selo da maturidade para si. Será o quê? O selo da responsabilidade para si. E ainda um impulso para a sua vida social. Quer dizer, a mulher foi colocada lá para ser o quê? Aquela que dá impulso ao seu esposo, impulso social. Talvez a própria mulher faz-se rebaixar ou fica longe deste papel que Allah lhe deu, ou desta elevação que Allah lhe deu, por causa de um outro conceito que se diz o legado da Eva. Talvez é por aí. Porque hoje, ou algumas mulheres, nós passamos a entender que estão instrumentalizadas, estão colocadas sobre um regime emocional de que elas assumem o legado da Eva. Qual é esse legado da Eva? O legado ou a parte pecaminosa delas. Diz que ela é por natureza pecaminosa. Talvez porque só ouvimos de alguns registros dos rabinos onde dizem a mulher herdeu quatro males. E por causa desses 4 males, ela sofre 9 consequências. Dentre as 9 consequências, o sangue do parto, furar a orelha, carregar o bebê, ter que amamentar. E sofre essas consequências todas. E quando a mente capitaliza isto, esquece que quem te criou te deu um estatuto maior e, consequentemente, tu te colocas embaixo. E quando propriamente te colocas embaixo, reivindica o quê? O empoderamento quando já tinhas na sua mão. E isto é uma sequência. Acaso o Moisés, quando foi dado o papel da profecia, não foi depois de ter a sua esposa? Até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando foi dada a esposa, foi depois a profecia, foi depois de ter dado o quê? Ter recebido o quê? A sua própria esposa. Por isso que nós dissemos, a esposa ou uma mulher é conhecida como o equilíbrio da casa, o equilíbrio social. Por isso, muitas das vezes, quando Jibril veio, disse para o profeta sallallahu alaihi wasallam, leia o salamo de mim para sua esposa Khadija, e que vem de lá e dê boas novas do quê? De uma residência no paraíso. Por quê? Porque ela fazia o seu papel, uma preparação social. E a recompensa da preparação social, da preparação de casa, é uma recompensa idêntica. Esquecemos isto. Se nós olharmos também pela trajetória do tempo, é esta mulher, numa perspectiva mais específica do próprio Islã, que Allah nos apresenta 3 mulheres. Apresenta-te a Ásia para te desafiar no lado hebraico, de que a mulher fez o papel dela do quê? Do empoderamento. Fez o papel dela, estava lá Ásia. Depois Allah te apresenta a Maria, para o quê? Te dar um desafio que mesmo na perspectiva cristã, que se assume hoje, esteve lá uma mulher. E aqui também te apresenta aqui a Aisha, radiallahu anha, com este papel. E nós não assumimos isto. Nos colocamos embaixo e reivindicamos. Até porque nós, quando discutimos alguns assuntos nossos, até na própria religião, eu posso dar exemplo quando discute-se a questão da poligamia, que é um tema que nós discutimos muito hoje. Depois perguntam, Nabi foi polígamo. Os homens dizem que quer casar mais, as mulheres dizem que não pode casar mais. Depois dali, os homens dizem que tem que casar virgem. Depois dizem não, porque as mulheres rebatem, dizem porque não pode casar mais velha, por ali em diante. É um ciclo que nós discutimos o vazio.
Porque se nós discutíssemos o papel da mulher dentro disto, nem teríamos discussão. Por que casou a Aisha? Era para dar este power, esta força, no contexto da educação. Por quê? Porque a Aisha estava mais fresca para poder reter o dia a dia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e pudesse comentar. Justamente, quando perguntasse sobre assuntos mais íntimos do profeta, perguntavam aqui. A Aisha radiallahu anha. E cada uma tem a sua especificidade no contexto do quê? De dar uma pau à sociedade. E nós vimos isto. Vimos dentro disto do Islã. E o Islã sempre assumiu a mulher na liderança. Depois ele vai te trazer exemplos. Estamos a falar no exemplo da história islâmica. Ele vai te trazer a Sumaya. Diz que até quando o Islã começou a desenvolver, e tivemos que entrar num pé de igualdade para rebater a defesa do nosso Islã, a mulher estava na linha de frente. E, consequentemente, tivemos como a primeira pessoa a ser martirizada uma mulher. Uma mulher. Quando o profeta emigra de Maca para Medina, estava lá todos a tentarem combater esta imigração. Mas, por trás disso, há quem levava a alimentação para que esta viagem fosse segura. Quem era? A Asma. Estamos a assumir que no judaísmo, se quisermos assumir assim como diz os judaicos quando rebatem o papel da mulher, mas eu digo judeu, mas o termo certo seria, nos filhos de Israel, esteve a Ásia para colocar Musa em frente. Deu o quê? Uma força ao desenvolvimento da religião. Defendeu Musa. Ao cristianismo, esteve a Maria a defender o próprio filho. E depois, nós como muçulmanos, tivemos a Sumaya a ser martirizada. Tivemos a Ásia a defender a migração. Tivemos a Fátima. Tivemos a Aisha. Assim sucessivamente, são as mulheres que colaboraram positivamente ao nível do Islã para que este Islã pudesse surgir. Ou seja, avançar para frente. E o que é que as mulheres discutem hoje? Discutem justamente este empoderamento. E a questão é, que tipo de empoderamento então está-se a discutir? Porque em termos gerais foi concedido isto antes. A história já te diz que você tem isso. Até nos tempos muito antes da revolução do Islã por parte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando eles colocaram o Islã embaixo, depois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam apareceu a quê? A levantar. E ele disse, o Corão nos diz, e elas têm direito sobre vós, como vós têm direito sobre elas. E é preciso que precisemos entrar em etapas sérias. São 15 minutos de tempo que nós temos, mas precisamos entrar em várias esferas para olhar a questão de empoderamento. O Islã resgatou a mulher numa perspectiva de legado de Eva. Diz, tu não assumes nenhum legado de Eva, senão do quê? Do gênero. Só, que é o feminino. Depois, há questões de empoderamento, quando falamos de uma divisão justa em termos de herança. O Islã também deu um startup para as mulheres. Em todas as esferas. E o único empoderamento que supostamente nós estamos a discutir hoje é da liderança. É da liderança. Mas onde é que buscamos? Onde é que é o ponto da discussão? O ponto da discussão é como é que nós devemos assumir isto e quem está nos ensinar a assumir isto. Onde é que onde estamos a levar e quem está nos ensinar a assumir. É aí onde volta a minha introdução. Porque quando não tens uma boa fonte de levar isto e não sabe por que estás a levar isto, é aí onde temos este eclipse. A mulher acha que o empoderamento que ela julga ter é entrar na parte masculina. Os homens também querem entrar na parte feminina. Hoje, tanto como vemos os homens, os masculinos a feminizarem-se, os femininos a masculinizarem-se. E há um eclipse social. E depois dali passamos a discutir estas possibilidades.
Passamos a dizer que a voz da mulher não é escutada. Passamos a colocar a mulher na perspectiva da vítima. Mas a mulher esteve em frente para fazer o seu papel. Em todos os tempos da história. Tirando a questão dos impérios, tirando a questão das outras religiões, a questão do Islã colocou a mulher em frente. E ela diz que pode assumir. Só deu restrição em alguns cargos, por causa de quê? Da sua natureza, para que não haja o quê? Algum eclipse social, não haja esta interferência social. Respeitados irmãos, estimadas irmãs, falar deste tema, tenho muitos pontos aqui a analisar, mas o Sheikh tinha me dado mais 3 minutos, mas esgotaram. A única recomendação, uma das recomendações que eu podia trazer aqui é: olhemos para o nosso deen. Quando nós abandonamos o nosso deen, as alternativas que o deen nos deu, é quando nós tendemos a entrar no mato. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naquele hadith que a maioria de nós conhece, quando desenhou um risco, ele depois disse: este é o meu caminho. Depois desenhou várias ramificações, disse: estes são atalhos, estes são atalhos. E quem seguir esses atalhos tem do que a desviar-se. O conceito de Ihdina Sirat al-Mustaqim, guie-nos por caminho reto, que é o caminho que vai te dar a força na qual tu precisas, tem condições. E se não seguir as condições para chamar o caminho desta guia, nós poderemos nos perder. E a melhor forma é assimilar as primeiras gerações, que são as gerações do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para poder nos endireitar melhor. Jazakumullah khair. Mashallah, mashallah, mashallah. Isso foi incrível. Prezados irmãos e minhas irmãs, acabamos aqui de ouvir a história teológica Inshallah. Tá bem, inshallah. Jazakumullah khairan, Sheikh Abu Sabir Zainadin. Foram aqui inúmeras lições colhidas que nem vou saber como resumir, mas com a atenção que nós prestamos, podemos aqui concluir que, na verdade, a história ensina-nos que as mulheres daqueles tempos serviram como não só selo de crescimento do homem, mas também elas podemos tomá-las como referências. Uma vez que estamos a seguir a religião de Allah subhanahu wa ta'ala, então tomemos elas como referências. É só lembrarmos a história de Khadija, Aisha, Asma radiallahu anhunna, entre outras. Só assim, conforme aquilo que eu pude perceber aqui do nosso Sheikh, só assim poderemos evitar o tal eclipse social que esteve aqui o nosso Sheikh a repetir. E chegado a este momento, convido a todos irmãos a registrarem toda a inquietação que tiverem, para quando chegar o momento de perguntas e respostas, colocarmos para serem satisfeitas. E neste exato momento vamos prosseguir com o nosso segundo orador, o nosso Sheikh Musaji Abdurrahman. Peço para dirigir-se para tecer alguns ensinamentos em relação a este tema. Jazakumullah khairan pela presença. Sheikh, nós estamos aqui com um tema relacionado à educação
e com foco principal empoderamento feminino. Algo que vem criando muita polêmica nos últimos dias, onde até nos lares isso afeta, porque as mulheres, elas querem ser empoderadas, ou seja, querem liderar, entre outros fatores. Tivemos aqui uma história e gostaria muito de saber do chefe quais são os desafios contemporâneos e trazer-nos aqui também alguns exemplos práticos no que diz respeito ao empoderamento feminino na visão islâmica. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه الهادي إلى إحسانه وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. Prezados irmãos e prezadas irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bem, em primeiro lugar gostaria de começar esta conversa agradecendo esta oportunidade que me foi dada de estar aqui e partilhar convosco algo que também aprendi sobre este tema e que na verdade costumava dizer Ibn al-Qayyim al-Jawzi que você é sortudo quando algumas pessoas oferecem seus ouvidos, permitir que você incuta neles algo de bom. Então você é sortudo nesse dia. Então eu sou sortudo hoje por este motivo e que Allah subhanahu wa ta'ala me dê a tawfiq de poder maximizar a utilidade e vos transmitir aquilo que é o bom. Para falar sobre empoderamento feminino, indo diretamente a este tema, é primeiro preciso perceber que este termo de empoderamento, não é? E também outros chamam de emancipação feminina, ou empoderamento feminino, não é? Este termo é um termo recente, não é? O termo em si é recente. Mas o conceito, as ideias não são novas, principalmente para nós, os muçulmanos. Às vezes não é preciso saber distinguir entre o conceito e o termo. O termo é aquela palavra que nós damos à coisa, não é? Essa palavra pode ser nova, mas aquela coisa pode existir antes de nós darmos um certo nome, não é? Então, não é de estranhar quando eu dizer que no Ocidente houve uma luta para o empoderamento feminino, não é? Que essa luta foi em reação a problemas que a sociedade ocidental enfrentava, problemas sociais, não é? E também influenciado por problemas econômicos. Então, ali houve necessidade das mulheres levantarem no Ocidente, na Europa, e surgiram aqueles movimentos feministas que levantaram exigindo seus direitos, não é? Pedindo, clamando pelos seus direitos. Então existiram vários movimentos no Ocidente que foram aparecendo. Então, esses movimentos, as mulheres clamavam por igualdade, não é? Elas queriam ser tratadas de uma forma igual aos homens. E se percebermos o contexto em que elas estavam, mesmo nós, se estivéssemos expostos àquelas situações, as nossas mulheres também teriam feito o mesmo. Teriam clamado pelos mesmos direitos. Então, as mulheres não eram tratadas com igualdade em relação ao homem.
Então, muitas das vezes, quando estamos a analisar essas questões de empoderamento e a luta no Ocidente e esse esforço que é feito de empoderamento da mulher, é preciso contextualizar o que elas estavam a reivindicar e qual era a situação que elas enfrentavam no Ocidente. Porque depois ali vamos perceber que, afinal de contas, aquelas mulheres estavam privadas de coisas que se calhar nós não estávamos privados como muçulmanos, não é? E se estivéssemos privados daquilo, também teríamos reclamado pelos mesmos direitos, teríamos exigido os mesmos direitos. Por exemplo, é normal ouvirmos que as mulheres não tinham, por exemplo, acesso à educação. A mulher não podia, não é, estudar. As universidades eram exclusivas para os homens. Isso era de lei no Ocidente. Então, se nós estivéssemos num país islâmico, no nosso espaço, alguém a dizer que as mulheres não podem estudar, as nossas mulheres iam levantar. Como aquela mulher que levantou para Umar radiallahu ta'ala anhu quando queria fixar o valor do mahar. Umar queria fixar o valor do mahar porque dizia que os homens estão a ter dificuldades de se casar porque o mahar é alto, não é? Então Umar queria fixar o valor do mahar, não é? E no entanto, uma mulher levantou em pleno khutbah diante de Umar radiallahu ta'ala anhu. Levantou naquele momento e disse a Umar radiallahu ta'ala anhu que, olha, nós recebíamos este mahar enquanto o Corão estava sendo revelado e nunca houve nenhum problema. Allah disse: وَأَخَذْنَا مِنْ قِنْطَارًا وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا, e tiverdes oferecido ou dado mahar. Qintar é uma proporção grande, uma soma grande de valores. O Corão disse isso, que vocês davam. Depois está a falar do talaq, que quando vocês chega o momento do talaq, enquanto tinham gasto somas avultadas em mahar. E Allah subhanahu wa ta'ala não repreendeu, nunca mais não foi revogado este ayat. Então como é que o Umar está a se preocupar com essa situação? Por quê? Então, no nosso espaço, se existisse uma lei a dizer que a mulher não pode estudar, não é? No Islã, ela logo ia se lembrar do hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam: talabul ilm faridatun ala kulli muslimin. A busca do conhecimento é obrigação para todo muçulmano. E quando diz para todo, envolve homem e mulher. Quando diz kulli, todo muçulmano, é homem e é mulher. E é um princípio unânime na jurisprudência islâmica, que todo o termo que é usado no plural abrange o homem e a mulher, a não ser que haja um dalil, uma base legal que exclui especificamente a mulher. Enquanto não tiver, todo o ayat que foi revelado para o homem foi revelado também para a mulher. Allah subhanahu wa ta'ala diz: lirijali nasibu mimma iktasabu wa linnisa'i nasibun mimma iktasabna. Aos homens, não é? É a porção daquilo que eles ganharam, e as mulheres é a porção daquilo que elas também ganharam. Então ali nós estamos a ver a igualdade plena no lado islâmico, enquanto que no Ocidente as mulheres enfrentavam estas dificuldades. A mulher não podia ter propriedade, a mulher não tinha direito à propriedade. Estamos a ler o Corão revelado nos anos 610 para frente, e estamos a ver leis dos anos 1800 até os anos 1800 no Ocidente, na Europa. 1800, estamos a falar de 1000 e tal anos, não é? Depois do Islã. Ainda as mulheres não podiam ter propriedades, o direito de propriedade. Quem podia ter esse direito eram os homens. Mas as mulheres no território islâmico já tinham o Corão dizendo isso, que os homens têm o direito daquilo que, não é? Daquilo que eles conquistam. Tanto as mulheres também. Isso é versículo do Corão. Então, isso já mostra que as mulheres muçulmanas, aquela senhora e muitas outras que levantou diante de Umar, era uma mulher empoderada já,
nos anos 610, 630, 620, já era uma mulher empoderada, não é? A revelação, estamos a falar da época do Umar, são os anos 630 e tal, e 40, não é? Ou um pouco mais, na época do Umar. Mas esta mulher tinha liberdade, por exemplo, de se expressar, de contestar. Por isso que ela levantou no masjid, não é? E disse que, Umar, você está a errar. E Umar disse o quê? Umar errou e acertou a mulher está certa. E eu volto para trás, retiro aquilo que eu disse, porque a mulher está certa. Essas já eram mulheres empoderadas. Essas nunca precisaram de movimentos de empoderamento, de emancipação. Já estavam emancipadas pelo wahi, pela revelação do Coran. Allah subhanahu wa ta'ala já o tinha feito. No entanto, as mulheres no Ocidente não tinham direito a votar. As mulheres só começaram a votar já depois, nos anos 1800. Tinham direito, já podiam dar o quê? O voto. Igualdade econômica não tinham. Então, não podemos estranhar a existência de movimentos que reivindiquem a emancipação, nem o empoderamento. Temos que saber contextualizar e perceber que isso é assunto deles. É um assunto, e essas senhoras tinham o seu direito de reivindicar. E o que estão a reivindicar, os limites daquilo que estão a reivindicar, essas pessoas não têm wahi, não têm revelação para elas reivindicar exatamente aquilo que está no Sharia. Precisamos perceber que elas vão reivindicar, às vezes é orientados pelas emoções, não é? Pelo nafs, pelo desejo. Eles não têm revelação para controlar o limite das suas reivindicações. No Islã, a mulher muçulmana pode reivindicar, mas nas linhas do Coran. Por isso que a senhora levantou e citou o Coran, não é? E que Allah já nos deu essa soma e reconhece que existe valores altos que se dão em mahar. Não é você, Omar, que vai fazer o quê? Retirar-nos esse direito. Então, os outros povos podem não ter esses limites do Coran, essa orientação. Agora, o outro problema que é preciso perceber, que afeta a nós, como comunidade muçulmana, é preciso perceber que existiu algo na história da humanidade chamado colonialização, o colonialismo. E o colonialismo, que começou nos anos 1800, não é? Que aconteceu nos anos 1800 formalmente, declarado oficialmente, e aconteceu em todos os países muçulmanos, também os países muçulmanos estiveram abrangidos por este problema. O que aconteceu? Nesse período do colonialismo, as leis foram alteradas. Então, muitos países que viviam à base do Coran e da Sunna, implementavam o ensinamento do Islã, passaram a ser regulados, regidos por códigos ocidentais. E esses códigos ocidentais já vinham com as suas doenças. Esses problemas esses problemas que no Ocidente geraram a manifestação e criaram esses movimentos feministas, essas ideias vieram com o colono para a África, nos seus códigos, nas suas legislações. Quando estamos a dizer que quando estamos a dizer que as mulheres não tinham direito, não podiam estudar, não tinham direito ao voto, não tinham direito à propriedade, essas doenças todas vieram com o colonialismo, nos códigos que foram implementados na África, nos países islâmicos. Os franceses tinham um código napoleônico que influenciou todos os territórios franceses, não é? Os portugueses, colônias portuguesas eram, não é, influenciados pelo Código Civil português, não é? Todas essas doenças foram impostas com o colono nos nossos territórios. Então nós passamos a achar, nós sabemos a questão de assimilado, né? Muitos queriam ser assimilados e ser queridos no colono, ter um espaço. Esses começaram a achar que a civilização, não é aquilo que o colono trouxe.
Mas aquilo que o colono trouxe criou movimentos de reivindicação lá. Os movimentos, esses feministas, que se formos a ver o período, foi exatamente no mesmo período, quase nos anos 1880 e tal, não é, para 1890, não é? Já estavam a haver movimentos a reivindicarem lá aquilo que eles estavam a impor nos países árabes, Tunísia, Marrocos. Esses estavam a seguir o Código Napoleônico, Código Civil de Napoleão, por uma parte, não é? Naqueles países. Nós aqui a seguirmos os códigos dos portugueses. Esses é que trouxeram as culturas patriarcais, essas ideias de que o homem só que tem direito, a mulher não tem, nem as culturas africanas eram assim. Imagine só, eu estava a fazer uma observação simples. Em Moçambique, se formos a fazer um estudo, não é? Onde as famílias não é? Se transmitem pela linha matriarcal, não é? E outros são patriarcais, famílias patriarcais. Quanto mais você se aproxima dos muçulmanos, são matriarcais, matrilineares. E quanto mais você desce para aqui para o sul, são patrilineares. Isso é facto em Moçambique. E quando você vai para o norte do país, são as famílias predominantemente muçulmanas. Porque, na sua maioria, vivem em famílias muito poligâmicas, mas muito liberais, de formas que os filhos ligam-se mais à mãe. Isso acontece muito e não acontece no Ocidente. Não acontece nos países árabes, mas acontece aqui em Moçambique. Os filhos levam à mãe o nome da mãe, transmitem o nome da mãe para os seus filhos, porque vivem junto com a mãe, e os pais têm 3, 4 casas, não é? Então elas registram-se naturalmente, não é? Com base na mãe. Está a perceber? Então, quando nós ouvimos as críticas que são feitas contra os muçulmanos, de machismo, de necessidade de empoderamento das mulheres, as mulheres muçulmanas, no caso concreto da Zona Norte de Moçambique, são muito mais empoderadas, não é? Do que aquelas que estão na Zona Sul. Porque elas já vivem, até aqui em Moçambique, já têm maior controle das relações familiares, aqui no nosso território em Moçambique, na zona norte do país. Então, se formos a ver, para vermos cada vez mais nos ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam, não é? O direito, por exemplo, nós vemos um ayat no Corão, Allah subhanahu wa ta'ala fala: "Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha." Se não é mulher empoderada, é o quê? Não é? Allah diz no Corão, Allah ouviu, Qad sami'a Allahu qawla allati, as palavras, as reivindicações daquela mulher, tujadiluka, que argumenta consigo, discute consigo, Muhammad, está a discutir consigo essa senhora, tujadiluka fi zawjiha, a respeito do seu marido, wa tashtaki ila Allah, e ela se queixa perante Allah. Então Allah subhanahu wa ta'ala mostra nesta ayat que há uma mulher que estava descontente, estava discutindo com o profeta sallallahu alaihi wasallam a respeito de uma atitude que era prática social, que é zihar. Zihar era uma prática, uma forma de divórcio que era comum nos árabes, onde uma mulher, um homem, dizia para sua esposa: "Anti alayya ka zahri ummi", tu és para mim como a minha mãe é proibida. Tu és para mim a partir de hoje, assim como minha mãe é proibida para mim. Então já era talaq, não é? Então, mas aquela frase não tinha nenhum fundamento. Como é possível uma mulher, filha de outra pessoa, a partir de hoje, se tornar como minha mãe? Então, ela reivindicava isso, não faz sentido eu ser afetado com o talaq, porque o talaq, quando é dito, já está, não é? Mas ela diz, se o texto, né, materialmente é inválido, não faz sentido, é um texto errado, por que tem que ter efeito jurídico? Por que tem que ter consequências comigo? Um texto errado. Ela está a dizer que eu sou como mãe dele. Eu tenho meu pai, minha mãe, esse tem pai dele, mãe dele. Não tenho como ser como mãe dele. Materialmente o texto é errado. Então como é que pode ter consequências negativas para mim? E então o profeta sallallahu alaihi wasallam, Allah revelou esta ayah
a dizer o quê? قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا. Allah escutou os argumentos daquela mulher que está a discutir consigo sobre o seu marido, não é? Wallahu yasma'u tahawurakuma. E Allah subhanahu wa ta'ala escuta as vossas discussões, os vossos argumentos. Aí mostra que no Islã a mulher, até perante discutir nas questões com o profeta sallallahu alaihi wasallam, sobre quem recai o wahy, a revelação. Isto é exatamente aquilo que as pessoas fazem nas assembleias dos países mais desenvolvidos, quando discutem as leis, onde a mulher tem plena liberdade de discutir. As mulheres tinham essa plena liberdade de discutir. Aqui, diante do outro exemplo, havia uma mulher que foi queixar-se ao profeta sallallahu alaihi wasallam, não é? De que me casaram com alguém que eu não gosto. Eu não gosto. Meu pai casou com alguém, mas eu não gosto. Se não tenho problemas com ele, na sua religião, ele até foi clara. Não é problema de dini, que ele é malvado, ou de comportamento imoral. Eu não gosto da pessoa. É prazer mesmo que não tenho. É gosto. Está? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ela: você está pronta? Para ele: você está pronto a devolver aquilo que para ela? Você está pronto a devolver aquele pomar que esse senhor te deu como mahar? E ela disse: sim, eu posso devolver. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para o sahabi: leva o pomar de volta e dá talaque a essa senhora, não é? Nós, até anos 1800 e tal, na Inglaterra, o casamento forçado era de lei. Casamento obrigatório era de lei. Um pai podia casar sua filha sem a sua vontade. No Islã, o profeta sallallahu alaihi wasallam vedou. Nem menina, aquela que ainda não alcançou puberdade, mesmo aquele que alcançou puberdade, nenhum deles pode ser casada, esposada sem o seu consentimento. O profeta sallallahu alaihi wasallam até fez distinção. Se for taiba, adulta, precisa de autorizar. E se for menor, no mínimo tem que ter consentimento dela. Se ela se rebelar, dizer não, não há como você casar ela no Islã, não é? Estamos a falar dos anos 1600. O Wahy terminou em 1632. Enquanto que 1800 no Ocidente, a mulher ainda era de lei. Na Inglaterra terminou com o casamento de um rei que foi forçado a casar. Foi aí que depois foi revista a lei, não é? Porque ele foi forçado a casar. Então, esses são exemplos claros de que este problema de emancipação é problema dos outros, não é nosso problema. Infelizmente, nós, as nossas irmãs ou os nossos irmãos, todos estamos envolvidos num problema. Os homens se defendem de coisa que não é problema deles. Em vez de apoiar as tais que reivindicam a emancipação, podemos apoiá-las, porque não faz sentido algumas coisas que existem e elas tiveram uma luta justa lá no Ocidente, dentro do seu contexto. E às vezes encontramos os humanos se defendendo como se fosse o nosso problema. Não é nosso problema. A questão da luta pelo empoderamento, a emancipação da mulher, teve suas justificativas, sim. Tanto que nós fomos afetados com isso também, quando eles trouxeram os códigos civis para os nossos países. Então, nos nossos países, até usar lenço passou a ser perseguido em países árabes. Já não havia liberdade de praticar religião. Países árabes, como Tunísia, criar barba era problema, por causa dos códigos desses senhores que trouxeram para nós. E quando criar barba para nós é sunna, no Islã, está? Mas passou a ser problema no Egito. Uma mulher ir para a Assembleia da República com burca na cabeça passou a ser vedado. Isso não é problema do Islã, é problema de alguns lá no Ocidente que tentavam impor as suas normas aqui. Então, esse é por um lado. Por lado das mulheres, quando vê algumas pessoas ditas empoderadas, depois são influenciadas pelo desenvolvimento ocidental, desenvolvimento econômico ou político,
nas instituições, e depois elas também começam a ficar que não, civilização é isto. Mas aquela que é civilização aparente foi rebatida lá. Uma das grandes feministas chegou a dizer que o Islã parece uma religião que foi revelada para Manhattan. Manhattan é nos Estados Unidos, na zona mais nobre lá que eles têm nos Estados Unidos. Quando olharmos para os direitos das mulheres que já estão lá no Islã, a gente se espanta porque parece uma religião que foi feita aqui para nós, aqui mulheres de Hollywood, de Manhattan, não é, nos Estados Unidos. Estas são as liberdades que já estão no Islã. É por isso que no Islã nunca houve uma luta como tal para reivindicar algo que nunca foi problema na comunidade muçulmana. Os direitos já estavam lá, quer para trabalhar, quer para conquistar liberdade econômica, quer liberdade de estudo. Não só era direito, como era nobreza. Imagine só, se formos a falar das sahabias, que Aisha radiallahu ta'ala anha dava aula aos homens. Urwa ibn Zubair, grande narrador, todos os hadiths que vocês ouviram de Urwa ibn Zubair, de vir a Aisha. Ele sempre, quando falar Urwa, que é um dos grandes narradores de hadith tabi'in, há de sempre falar a Aisha radiallahu ta'ala anha, não é? Porque foi aluno de Aisha. Aisha era a referência principal nos assuntos de fiqh, de fatawas. Está a perceber? Enquanto lá estão a dizer que não tem direito nem sequer de falar, nem de participar numa Assembleia da República, até os anos 1800 e tal. Aqui a Aisha já fazia isso. A Aisha resolvia questões do khilafa. Quando tem problemas, recorriam a Aisha para Aisha ilustrar, iluminar. Os sahabas, o profeta sallallahu alaihi wasallam, ensinava a todos no masjid. Mas as mulheres disseram, ya Rasulallah, não temos a liberdade de dizer as nossas questões naqueles ajuntamentos. Marque uma sentada específica para nós. O profeta sallallahu alaihi wasallam desenvolveu, não é, aquilo que os ocidentais vão dizer, educação sensível ao gênero. Não é? Vamos dizer assim, os tais feministas dois. Educação sensível ao gênero. Ir atender especificamente as mulheres num dia específico para cuidar dos assuntos delas. Isso o profeta fez lá, enquanto os outros não deixam a pessoa estudar. Já era professor das mulheres, das sahabias. Sahabias participavam, apoiavam até no jihad. Iam junto para o jihad, para cuidar dos ferimentos dos sahabas. Eram as mulheres que dominavam. Aisha, um sahaba, um tabi'in, mais tarde disse para Aisha: Aisha, você dizer qala Allah, qala Rasul, entendemos? Você é filha de Abu Bakr, esposa de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mas essas questões de tib, de medicina, tratamento, não tratamento, tiraste da onde? Mais tarde, né? Como você sabe, isto cura aquilo, aquilo trata aquilo. Depois já vem na explicação que eu, quando o professor Sam começou a adoecer, eu andava à procura com os viajantes. O que é que eu posso ajudar para curar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Comecei a me preocupar com essas questões. Desde ali, nunca parei de aprender e buscar conhecimentos sobre doenças. Nós temos exemplos claros, desde os primeiros momentos do Islã. Khadija, patroa do profeta sallallahu alaihi wasallam, a empresária do Rasulullah. Esse não é nosso problema. Esse não é problema dos muçulmanos. Este é problema deles. Nós temos que ser sensíveis, perceber o problema deles, não acusar, porque nosso discurso depois vai ficar feio, porque aquelas senhoras tinham razão de se manifestar, não é? Tinham suas razões de criar movimentos feministas, movimentos, só que não tinham nem o wahi para lhes proteger e dizer os limites. É preciso perceber o contexto. E nós, no nosso contexto, para as senhoras, nunca foi nosso problema, não é nosso problema, tanto que eles trouxeram para nós, em muitos países nós tivemos que nos livrar deles. Infelizmente, num país como Moçambique, ainda temos influências de algumas leis, não é? Que são do colono, não é? Que ainda nos afetam até hoje, que há necessidade de se rever muitas delas. Isso é um problema não só de Moçambique, dos países árabes também ainda tem este tipo de problemas. Então, esta é mais ou menos a conversa. O nosso tema, de facto, estou a tentar saltar aqui, mas podemos desenvolver ainda em outras ocasiões. Nunca acaba a oportunidade, inshallah, de transmitirmos o nosso dia. Teremos outras oportunidades, mas para resumir, é dizer que sim, o empoderamento da mulher não é um problema para os muçulmanos se preocuparem com eles,
é um problema assim para sabermos contextualizar. Por que essa gente lá está a falar sobre esses assuntos e por que vale a pena ou não vale a pena? Um é porque não tem revelação, o wahi. Outro é porque também eles têm problemas deles, de injustiças, têm problemas econômicos terríveis, são capitalistas, não é? Aqueles problemas do capitalismo desenfreado que existe no Ocidente gera problemas sociais. Todo mundo correu para a área laboral desde a Revolução Industrial. Todo mundo está busy no Ocidente, no capitalismo. Hoje há no Ocidente medidas que são tomadas para ver se conseguem recuperar e devolver a mulher para o lar. Há países que estão a patrocinar filhos. Quanto mais filhos você tiver, o Estado dá um subsídio. Por quê? Porque tem consequências da ausência da mãe no lar. Estão a sofrer esses problemas. Problema de envelhecimento da população. Não tem jovens, porque não há mulheres que estão a procriar lá nesses países europeus. Por quê? Por causa de um capitalismo desenfreado que fez com que todas elas estejam a competir no ganha-pão. Os salários não têm em conta a senhora que ficou em casa. Nos países muçulmanos, os países árabes, um homem trabalha e consegue sustentar à vontade suas 4 esposas. Aqui, o desafio daqueles que fazem banhada, eu já disse de 4, eu costumo dizer, vamos lá sentar, analisar isso economicamente, vão fugir, porque o salário que a gente tem não está a contar com a terceira, com a quarta. O nosso salário que temos é do capitalista, é o salário que recebemos aqui, não está a contar com a segunda. Não há aquilo que se chamam de, por exemplo, em Quênia, na legislação, não sei se até que ponto está esse, mas eu vi quando estavam a tentar aprovar. Então, existe, chama-se allowance, não é? Que é uma taxa que considera a segunda, a terceira, a quarta. E você, quando não tem essa taxa aqui, como em Moçambique, você pode animar as festas de casamento, pode animar a festa, mas depois o patrão vai dizer, eu não entro aí, tá? Eu não entro ali, esse é teu assunto. E depois o homem já tem que ser obrigado a fazer o quê? Receber 20 para uma mulher, dividir 20 para 2. E depois vai dividir mais 20 para 3. Então, esses são problemas econômicos que também devem ser tomados em consideração. Mas isso não é problema do Islã. Isso não é problema do Islã. É problema de falta de regulação que possa prever. Não é? Há empresas que dão allowance para os filhos, subsídio de transporte, dão subsídio de agregado familiar, pode ter subsídio que considera esse detalhe, tá? Mas isso nos países muçulmanos são assim, islâmicos são assim. Então, às vezes, um copy-paste mal feito pode ignorar alguns aspectos e te colocar em problemas. Então, para terminar, dizer que, na verdade, o empoderamento da mulher, como conceito, ele já existiu no Islã desde os primórdios. O Islã empoderou a mulher perante a Jahiliya, perante os costumes de Jahiliya. Portanto, toda a revelação do Corão já é empoderadora para a mulher contra os costumes, as más práticas que já existiam no Jahiliya. Essa questão de propriedades, quando o Corão está a dizer, é porque no Jahiliya a mulher, ela própria era propriedade. Não tinha um título a mulher de propriedade. Então o Islã já foi revelado emancipador, já foi revelado empoderador da mulher. O Islã já foi revelado assim. Esta é a primeira conclusão desta nossa conversa. E a segunda conclusão é sermos sensíveis às lutas das outras mulheres. Quando as mulheres estão a reclamar algumas coisas, procurar perceber o contexto, não é? Procurar perceber o contexto. Se calhar estão a reclamar aquilo porque está-lhes faltar isto, está-lhes faltar aquilo. Procurar perceber. Só depois que nós podemos dizer isto não é do Islã e isto é do Islã. Não é só rejeitarmos a primeira, porque isso aqui no Ocidente nós não temos empoderamento. No Islã já existiu um empoderamento ab início, não é? Desde partida. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Bismillah, masya Allah. Ora, que palavras
Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê tawfiq e compreensão. Nós ouvimos aqui o nosso Sheikh Musaji Abdurrahman trouxe-nos palavras doces, ensinamentos que respondem os desafios da educação e empoderamento feminino nos dias de hoje. E o Sheikh aqui falou muita coisa e não vou poder recapitular tudo, mas vamos tentar contextualizar pelo menos em 1, 2 minutos. O Sheikh aqui falou de que o empoderamento não é de hoje. Conforme trouxe-nos aqui a história teológica, o nosso Sheikh Abu Sabira, então o Sheikh aqui veio concluir de que na verdade não é de hoje. E referenciou também a nossa mãe Khadija, que era empresária, referenciou também a nossa mãe Aisha, radiyallahu anha, que contém mais de 2.000 hadiths, subhanallah, que era professora de homens até, e outras eram médicas, outras eram juristas, entre outras. E destacou também a importância de contextualizar qualquer exigência de empoderamento que nós fomos a nos deparar. Porque o que tem se notado, nós temos o hábito de consumir, particularmente do Ocidente. No momento em que nós consumimos as ideologias de outrem, que vai além das fronteiras do Islã, na verdade o que acontece é isso. Vai acontecer barulho, um eclipse que nosso Sheikh aqui mencionou. E vamos evitar isso e temos que olhar mais o contexto da exigência do empoderamento para não cairmos ao erro. E o Sheikh também falou de plena igualdade que Allah subhanahu wa ta'ala antecipou no Corão, referenciando assim Khayla, a mulher que foi mencionada no Surah de Al-Mujadila. Allah subhanahu wa ta'ala referencia esta mulher, Khayla bint Tha'laba, quando ela teve algum conflito com o seu marido e a Nabi sallallahu alaihi wasallam não estava a satisfazer a questão dela. E veja que Allah subhanahu wa ta'ala em resposta menciona o nome dela e ainda diz ao Nabi sallallahu alaihi wasallam que está a par de tudo quanto acontece da discussão deles. E o nosso Sheikh também destacou a revelação sendo a base principal para o nosso empoderamento feminino. Que quer dizer, quem quer o verdadeiro empoderamento feminino, que consulte o Corão e a Sunna, procurando saber como é que era o empoderamento das Sahabia, aquelas que seguiram no verdadeiro sentido a religião de Allah subhanahu wa ta'ala. Considerar também as preocupações das mulheres, conforme referenciou, e o capitalismo faz não ter jovens no Ocidente e não pode ser o nosso caso. Sermos capitalizados para deixarmos aquilo que é o Sunnah de Nabi sallallahu alaihi wasallam, que até recomendou nós aumentarmos a nação de Muhammad sallallahu alaihi wasallam para poder se vangloriar, se orgulhar no dia de Qiyamah. E pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dê hidayat e compreensão, e neste exato momento vamos abrir uma sessão de perguntas.
Vamos pedir o nosso orador, Sheikh Zainadine, para dirigir-se aqui, enquanto elaboramos as nossas questões. Peço para passar Vou puxar mais 10 minutos, por exemplo. Serão 16 horas. São 16 10. Tá bem, inshallah. Temos por ocasião do tempo, temos 5 minutos para apresentarmos as nossas questões. Se puderem, cada um, 30 segundos, melhor. Vamos ser direto e objetivo, não vamos ser retóricos. Jazakumullah khair. Protocolo. Eu queria pedir para o irmão do primeiro, quero agradecer a todos os presentes, sobretudo o grupo juvenil do Conselho Islâmico de Moçambique, é isso? Que é direito juvenil do Conselho Islâmico de Moçambique, por ter pensado neste grande tema. É um tema recente, é um tema que está em voga a nível das outras áreas. Eu estou a falar isso porque estive numa reunião de estudo, quer a nível do país, quer a nível da SADEC, e é uma orientação para o empoderamento da mulher no estudo, é uma orientação de empoderamento nas várias áreas. Tenho trabalhado também com camponeses, e dentro daquilo que são os camponeses na área da agricultura e outras áreas, a palavra de ordem é ponderar a mulher. E nós, como muçulmanos, obviamente não devemos ter ficado para trás neste âmbito de ponderar a mulher, sobretudo aqui neste contexto da nossa religião, se como relevante este caso do nosso jovem que é presente. E não gosto de dar uma questão que precisa de resposta exatamente, mas porque também estou aqui nesta pesquisa, o Sama dizer, quero pedir desculpa ao grupo islâmico, se calhar nós não fizemos o nosso trabalho, a sala não está cheia. É um tema bastante interessante. Eu até sou um objetivo bem posto. E eu creio que muita gente não teve o curso de ler exatamente. Portanto, quero exaltar que eu, como grupo juvenil, também passar por isto como motivo. Penso que o título iria chamar muitos jovens. Eu deixei meus irmãos académicos, para falar de filhos também académicos, e que deviam estar aqui, para onde vai. Este tempo é muito
pequeno para um tema como este, um tema atual e um tema bastante importante. Nós até podemos ter chamado algumas outras organizações, muçulmanas e não muçulmanas, para virem para este debate. Espero que as imagens de ali seja difundido, mas as primeiras pessoas que eu vou encontrar, eu dizer que vocês perderam uma grande palestra. Maulana Zailandin, que era um Maulana Sheikh Sajid, trouxeram para nós um tema bastante interessante. Tudo quanto falar é muito útil para aquilo que é a nossa visão como muçulmano, se nós queremos avançar. Devo dizer que perdemos muito, porque a sala não esteve cheia. Assalamu alaikum. Vai para cá. Alaikum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. É de agradecer esse maravilhoso tema de educação e fundamento de equilíbrio. Saber que a mulher já nasce ponderada, eu já venho que, mas sabendo que já no Islã, já também a mulher é ponderada, é duro por um outro lado. Falou aqui uma coisa que ao eclipse, a mulher quer tomar o lugar do homem e o homem quer tomar o lugar da mulher. Mas será que aqui que os dois vão falar do conhecimento? Porque nós falamos aqui que o muçulmano é obrigatório a buscar do conhecimento, mas também há que não ter oportunidade de ir à busca desse conhecimento. Então, eu acho que devemos fazer por aí. A pessoa para não falhar, não sabe, ou se sabe, é ignorante. Então, acho que nós devemos expandir mais uma coisa que nós temos aqui a dizer que até achar que é mais um debate. Um debate mesmo é necessário. Então, nós que cada hora nós vamos esse debate a sério, para mais mesquitas. Então, deve ser simultâneo. Então, o meu pai devia se expandir mais, porque eu realmente as pessoas precisam saber. Porque a sua eu como dizer, a gente poder, mas não poder deixar com ele. Então, a sua não sabe que Allah já deu a mulher esse poder. Então, é importante realçar, recordar, porque a pessoa esquece que tem algo que está por dentro. Só tem que cativar mais, estudar mais. E também eu tenho aqui uma pergunta sobre que sendo muçulmana ou um casal, a mulher não sei, ou um casamento, qual é o papel da mulher para poder defender-se? Ou não pode a mulher ter um irmão ou uma irmã violada? Qual é o princípio que nós podemos guiar para poder defender a mulher no Islã? Não percebi a pergunta. Em alguns lugares existem turmas dos filhos de mulheres. E queria saber se essa prática podemos disseminar aqui também na nossa prática. Existem alguns lugares que turmas de mulheres. Eu queria saber se devemos fazer nós também. Sem saber acabar os jardinos, as mulheres que não vão Está percebendo a questão? Outro aspecto. Quanto à questão do empoderamento das mulheres, eu vejo como algo difícil, porque os
muçulmanos, essa questão de empoderar as mulheres cria atrito. Porque aquele grau que o homem tem acima da mulher parece que fica, como eu posso dizer, pode ser prejudicado. Então, eu penso que socialmente, como uma nação, acho que devemos fazer muitas ações sociais práticas, não só em termos de palestras, como só podia fazer, de modo a elevar o grau, a levar esse trabalho do grau do homem, para que a mulher também possa subir, especificamente a mulher muçulmana. Porque é bonito falar que somos empoderadas, não podemos fazer as coisas, mas já na vida, há dois, ao ser um machista, claro, ter um próprio casamento, a também desenhada na questão do empoderamento. E por isso é assim, porque quando ela quer subir mais um degrau, depara-se já está no degrau do marido. Então, acho que devemos trabalhar muito em empoderar também os próprios homens para que eles subam de nível, para que também tenha espaço, tenha um espaço maior interno, para que também possam subir de nível. Então, eu acho muito novo e acho que há muito trabalho para a gente Bismillahirrahmanirrahim. Bem, tentando responder aqui as questões que foram colocadas. Então, a primeira questão que foi colocada era em relação ao Jum'a, não é? Em relação ao Jum'a. Então, se as mulheres devem, não é, vir ao Jum'a, assim como têm o dever de fazer o salat no masjid, assim como as mulheres. A questão é esta, na verdade, não é? Na verdade, Allah subhanahu wa ta'ala, todos os comandos que são genéricos, eles são para o homem, assim como para a mulher, não é? Então, Allah subhanahu wa ta'ala, quando diz فَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى, aquele que praticar o bem, seja homem ou mulher. Então, estão no mesmo, os comandos vêm de fazer salat, de jejuar, amr bil ma'ruf, nahy anil munkar, uma série de comandos, a princípio, são para os homens e para as mulheres. No entanto, o Sharia, o Islã, há uma distinção que se faz entre aquilo que nós temos al-adl e al-qist, não é? O al-adala, não é? Mas pronto, principalmente adl e qist, não é? Que é a justiça e a equidade. São dois conceitos, não é? No Islã, um é justiça, outro é equidade. Então, o Sharia, o maqasid do Sharia respeita nos seus comandos esses dois conceitos. Quando comanda respeitando adl, e adl é dividir para os dois de igual modo, não é? De igual medida, não é? 5 salat para a mulher, para o homem, não é? Jejum 30, obrigação é essa. Hajj uma vez na vida, isso é tudo igual com adl. Então, alguns ahkams de Allah subhanahu wa ta'ala têm em conta o adl. Outras normas não tomam em consideração o qist. E o qist é aquilo que ele merece, de acordo com as suas necessidades, não é? Dar às pessoas, eu posso dar em quantidades diferentes para as pessoas com necessidades diferentes, não é? Ou com pessoas, Allah diz por que é assim. Não diz apenas que é absolutamente o homem é guardião da mulher e acabou. Bima faddala Allah, é assim com base nas vantagens que Allah subhanahu wa ta'ala deu
um sobre o outro nas questões de qawama, no que diz respeito à sustentabilidade da família, manutenção da família, proteção da família, garante da família. Então, tendo em conta a equidade, não necessariamente igualdade. Allah, por exemplo, a mulher, ela é gestante. É a mulher quem faz, quem gera os filhos. Não seria justo que Allah impusesse igualdade. As pessoas, por exemplo, o Ocidente diz que igualdade no pão, no ganha-pão, vamos trabalhar juntos. Mas acaba sendo injusto com a mulher, porque vão ganhar juntos e depois todos devem sustentar a família de igual modo. Temos que pôr pão em casa de igual modo. Está bom. Mas depois a mulher não consegue trabalhar de igual modo. Por quê? Por exemplo, no Ocidente já se debate, é um debate forte, em termos de quê? Horário de trabalho, laboral, não é? Carga laboral, homem e mulher. E depois eles chegam e lá o capitalismo é desenfreado, é capitalismo, ali conta-se minuto. Você entra na empresa, registrar a hora de entrada, saiu, registra automaticamente, está a contar o tempo que você está dentro do trabalho, é pago só por aquilo. O que é que isso acontece? Resulta que as mulheres têm que tirar folga mais que os homens, logo não há como ter o mesmo salário. No mundo capitalista estão a discutir. Materialmente, a mulher não tem como ter o mesmo salário que o homem, porque se nós contarmos os dias de trabalho, os meses, então começam a procurar mecanismo. Não, quando houver parto, para a dispensa de parto para a mulher, para ela não sair com desvantagem, temos que dar também ao marido dela dispensa de parto. Se ele ficar um ano, aliás, 2 meses fora, o homem também tem que ficar 2 meses. Porque senão, se ele ficar 3 dias só, ele vai trabalhar mais que a mulher e vai ganhar mais do que a mulher. Está entendendo? Então, estão com um dilema. E o dilema é físico, é material. É este que Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer. Senhores, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Não é? Tendo em conta a equidade, aspectos relacionados à equidade, que não é justo você sobrepor uma... Tudo bem, o homem vai ficar mesmos dias de pausa com a mulher, porque as mulheres já estão a reivindicar no Ocidente, nos países nórdicos. Esses homens têm vantagem, porque eles não ficam, não têm a gestação. Então nós, quando saímos por causa de parto, licença de parto, esses ganham mais do que nós, e nós não conseguimos comparar com eles. Como vamos fazer? Tem que dar, as mulheres estão a reivindicar lá, tem que dar os mesmos dias, 90 dias para nós, 90 dias também para quem? Para o marido, para nós ganhar a mesma coisa. Mas só que, fisicamente, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Mesmo que você dá, depois de nós termos 90 dias igual a elas, vão dizer, esses 90 dias estão a passar na praia enquanto eu estou aqui. Tem mais férias do que nós, porque esses aqui, nós passamos dores, está a perceber? Então é preciso perceber que Allah subhanahu wa ta'ala é o Criador. É Ele que criou o homem e Ele conhece a essência do homem. E é conhecendo isso que Allah subhanahu wa ta'ala impõe deveres e obrigações. E a mulher é responsável. Aliás, o homem é garante. Bima faddala Allah, tendo em conta, demos trabalho a ele de gestar e cuidar da família, tendo em conta as suas características. Então, não é uma questão de gostar mais deste ou mais daqueles. E as mulheres também têm um problema de pensar que a igualdade com o homem vai ser quando eu ter números iguais com o homem. Um dos estudos, por exemplo, dos países nórdicos, deve ser Dinamarca, que mostrou que, por mais, por exemplo, vamos dizer que as mulheres podem trabalhar, são livres de trabalhar, mas os países que mais implementaram as políticas igualitárias são os países nórdicos. O que é que fizeram? São os países onde todas as pessoas têm liberdade de escolha. Nos outros países, há cotas no Ocidente. Essa universidade deve pôr tantos por cento de homens, tantos por cento de mulheres. Os países nórdicos não disseram assim. Não, se essa mulher não quiser fazer aquela área,
nós temos que fazer, nos países nórdicos, as mulheres escolhem sozinhas a área que quiser, não é nós dizer a universidade tem que impor as cotas. Devemos dar a liberdade das mulheres escolherem as áreas. E o espanto que eles tiveram é que as mulheres sempre escolhem áreas diferentes, quando serem deixadas livres, escolhem áreas tendo em conta a sua natureza. E foram ver que gera mais desigualdade. Nos países nórdicos, onde deram mais liberdade para as mulheres escolher, as mulheres, por exemplo, não vão para as engenharias. O número de engenheiros lá baixou. Está a ver? Para aquilo que chamam de STEM fields, chamam assim em inglês, não é? Áreas de ciência, não é? Elas foram mais para áreas sociais. As grandes empresas começam a registrar pedidos de demissão ou reduzir carga de trabalho, porque aquelas mulheres que entram para ser competitivo igual, começam a ter desvantagem também com os homens. Aonde? Um homem mais avançado, vamos lá, forte, que ganha mais, trabalha 8 horas, dá 12 horas de tempo por dia. A mulher também quer concorrer, ganha 12 horas, mas no final, passando 5, 10 anos, passando 20 anos, por exemplo, aquele homem terá uma família, sua esposa que está em casa a cuidar de seus filhos. E essa mulher que veio competir com ele não terá esposo nem filhos, porque estava a competir com um homem. Então está a concorrer e muitas delas acabam abdicando, entram para a concorrência e depois sozinhas vê que eu estou a ficar com desvantagem. Esse senhor com quem estou a concorrer tem filho, esposa em casa, e eu que estou a concorrer com ele já não posso ter filho, porque se eu quiser ter filhos meus, o mesmo número que ele tem, vou sacrificar o quê? O meu emprego, não vou conseguir estar no mesmo nível, trabalhar 18 horas, 20 horas. Esta máquina de trabalhar, homem, e Allah disse, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Por isso que Allah fez essa máquina para cuidar do quê? Da mulher. Enquanto que a mulher, ela é a guardiã da família. Da família, também Allah disse sobre a mulher, que a mulher é o quê? Al-mar'atu, vamos dizer, ra'iyatun fi ahli baytiha. Ela é chefe na sua família. Não é chefe de ganhar, mas é chefe de cuidar e de zelar pela sua família. Mas esse também é um tema longo, não é um tema para momento de perguntas e respostas, né? Então, o homem está assim a um degrau, mas é contextualizado esse degrau, tendo em conta as suas características. Não é absoluto que ele diz tudo. Ele não vai dizer muitas coisas dentro da casa, ele não manda em muitas coisas dentro da casa. Aliás, em muitas casas até o cartão de banco do marido fica com ele. Jazakumullah khair. Já está. Yeah. Não, desculpa, é um ponto muito importante. Juma dirigido pelas mulheres, não é? Uma vez fui para a UPE, na Beira, então perguntaram para fazer, por que as mulheres ficam atrás no salat e os homens ficam à frente, não é? Eu disse, vamos simular aqui nesta sala aqui um salat, vamos lá levantar todos, vamos pôr as mulheres à frente, vamos ver se vai se rezar, não é? Vamos pôr as mulheres à frente, para ficar à frente, fazer o salat, se vai ficar salat. Tem a ver com a característica do nosso ibada. No salat, as mulheres ficam num lugar, vejam só, o profeta sallallahu alaihi wasallam, os sahabas eram tão pobres, não é? Que outros usavam o mesmo pano para ir depois dar à sua família. Não ouviram essas histórias? Só usavam um pano. E o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou às senhoras no salat que vocês, quando levantam do sajda, devem ficar mais tempo no sajda, permitir que o homem levante e sente. Está a perceber? Por quê? Porque vocês, às vezes, ao levantarem cedo, há de ver, não é? Coisas que não podem ver. Porque nossa forma de salat, vamos para o sajda, vamos para o ruku, o Islã tem em consideração a isso, não é? É por isso que diz que não, as senhoras ficam atrás, mas para lá, tendo em conta, o masjid na Síria, em Damasco, masjid de Umayya, Muawiyah, não é? É um masjid que existe desde o tempo dos sahabas. Não sei se foi destruído com a guerra de Bashar al-Assad ou não, esse masjid.
Até hoje, aquele masjid tem uma porta para entrar, uma. Não tem lado de mulher. Existe desde o tempo dos sahabas. O problema não é necessariamente entravam do mesmo sítio. Desde o tempo dos sahabas esse masjid existe. Entravam do mesmo sítio, saíam da mesma porta para o masjid, não é? Mas na hora de fazer salat, então as mulheres sempre foi atrás, os homens sempre foi à frente. Não é porque um é melhor que o outro, é tendo em conta a natureza do nosso. Allah, no ibadah, no salat, fixou que o imam do salat é homem. Não é possível, não existe Juma dirigido por mulher, né? No Islã. Mas a gente vê movimentos feministas, né? Que às vezes entram no Islã, tentam mexer algumas coisas. E nós, por isso, voltamos no fim para a revelação, para o Wahi, né? Que nós somos limitados nos limites da Sharia. Então, no Sharia, nós não temos um salat dirigido por mulher, a não ser que esteja entre elas. Mas Juma também não há Juma. Sim, Juma é feito no masjid, não é? Com o homem é que dirige o Juma. Acredito que até aqui foram esclarecidas as questões colocadas e vamos pedir também para que possam registrar mais questões, porque vamos realizar atividades do gênero. Temos já o nosso programa, um distrito, um conselho. Vou convidar agora, vou dispensar agora os nossos oradores. Já fizeram chegar a mensagem e vou convidar o diretor-geral do Gabinete Juvenil do Conselho Islâmico de Moçambique para encerrar o programa, dar as devidas considerações finais e agradecer também à direção do Masjid. Bem, estamos mesmo na hora de salat. Queria, em primeiro lugar, agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, mandar bênção ao nosso Nabi. Em segundo lugar, agradecer aos nossos oradores. Em terceiro lugar, agradecer a direção desse masjid que nos acolheu. Em quarto lugar, agradecer aos que aderiram ou aceitaram este convite e a todos os telespectadores que acompanharam-nos através da nossa página do Facebook do Gabinete Juvenil do Conselho Islâmico. Dizer que a live, depois de ser encerrada, o vídeo continuará lá na página do Gabinete. Quem quiser rever o que foi aqui dito, poderá acompanhar através da página do Gabinete Juvenil do Conselho Islâmico. Dizer que a nossa sede está na cidade de Maputo. Qualquer um que quiser aproximar, apoiar o Gabinete Juvenil nas suas atividades, pode o fazer de forma livre. E que o Gabinete Juvenil é para todo jovem muçulmano de todo o país, e todos aqueles que quiserem fazer parte deste movimento estão convidados, seja homem, seja mulher. Jazakumullah khairan jazaa. Acredito que nós atingimos o objetivo daquilo que estava traçado para o dia de hoje e, inshallah ta'ala, o distrito da Manhissa pode nos esperar. Brevemente vamos anunciar quando é que viremos, mas anunciamos desde já que, inshallah ta'ala, se ela quiser, a próxima jornada vamos ao distrito da Manhissa. Jazakumullah khairan. Até a próxima oportunidade. Declaro encerrada assim a sessão. Assalamu alaikum.